Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, reencarnei como Jiraiya. Parte 16. Capítulo 203. Hiruzen Sarutobi dominava todos os jutsus elementais, combinando-os perfeitamente para criar técnicas formidáveis. No entanto, devido ao seu nível relativamente baixo, seu poder permanecia limitado. Não importava o quão bem ele os executasse, eles eram simplesmente insuficientes para derrotar Jiraiya. O coração de Hiruzen afundou ao ver Jiraiya neutralizar seu ataque sem esforço com um único movimento. Jiraiya realmente havia se tornado forte. Jiraiya, pelo bem do futuro da vila, eu o impedirei. Suas ambições jamais se concretizarão, declarou Hiruzen solenemente. Se a aldeia permanecer sob sua liderança, não haverá futuro, retrucou Jiraiya. Um Rasengan envolto em chamas intensas se formou na palma da mão de Jiraiya. Com um salto poderoso, ele o lançou em direção a Hiruzen. Fazendo selos de mão, Hiruzen optou por não enfrentar o ataque de frente. Em vez disso, seu corpo afundou no chão, desaparecendo de vista. Bum! O grande Rasengan das chamas atingiu o solo com uma explosão ensurdecedora. A terra cedeu, rachaduras se espalharam em todas as direções e as árvores ao redor foram reduzidas a estilhaços pela onda de choque ou incineradas pelas chamas. Liberação da terra, ligação do dragão da terra. O chão tremeu quando vários dragões de terra gigantescos surgiram, avançando em direção a Jiraiya com uma velocidade incrível. Libertação da terra, captura do pântano. Ao mesmo tempo, Jiraiya sentiu o solo sob seus pés amolecer, uma força intensa tentando arrastá-lo para o subsolo. O domínio de Hiruzen sobre ninjutsu era excepcional, seus selos de mão rápidos e precisos. Em meros instantes, ele desferiu múltiplas técnicas em rápida sucessão. Embora seus ataques não possuíssem poder avassalador, um único erro poderia ser fatal. Se Jiraiya fosse pego, o vasto arsenal de jutsus de Hiruzen cairia sobre ele instantaneamente. Este Hiruzen não era o homem idoso da linha temporal original. Ele estava no auge de sua forma, seu taijutsu e ninjutsu estavam no ápice. O corpo de Jiraiya afundou até a metade no chão, e os dragões da terra o envolveram firmemente imobilizando-o, como esperado do Hokage. Seu domínio do jutsu é verdadeiramente incomparável. Jiraiya ainda é muito jovem. Apesar de sua imensa força, sua experiência em batalha é insuficiente. Ele não tem a menor chance de derrotar o Hokage. Não é só o fato de ele ser jovem, seu rápido crescimento o tornou arrogante. Ele matou Anzo, o autoproclamado semideus do mundo ninja. Se eu estivesse no lugar dele, provavelmente estaria tão confiante quanto ele. É natural que os jovens se orgulhem ao alcançarem o sucesso cedo. Só espero que após essa batalha, Jiraiya recupere o juízo. Se ele continuar nesse caminho, pode se tornar um ninja renegado. Perdê-lo seria um golpe devastador para Konoha. Enquanto Jiraiya estava enredado, os ninjas que observavam murmuravam entre si. Espere. Olhe mais de perto. Esse não é o Jiraiya, é um clone da Terra. O quê? Quando ele mudou? Nenhum de nós percebeu. A constatação causou um choque entre os espectadores. Jiraiya preso se dissolveu em lama, apenas um substituto. Nós o subestimamos. Um homem capaz de derrotar Anzo não cairia tão facilmente nas mãos do Hokage. Você tem razão. Batalhas desse nível estão além da nossa compreensão. Vamos apenas observar e aprender. Muitos espectadores se sentiram constrangidos com as conclusões prematuras. Não importa o quão rápido você se mova, você não conseguirá escapar da minha detecção. Jiraiya reapareceu da densa floresta, desembainhando a espada da chama relâmpago e arremessando-a em direção a um ponto específico na terra. Após lançar seu grande Rasengan de chamas, ele imediatamente usou uma técnica de substituição para ocultar seu corpo verdadeiro. Sua verdadeira intenção era sentir as flutuações de chakra de Hiruzen no subsolo. No instante em que Hiruzen lançou seu jutsu, ele expôs sua posição. As aguçadas habilidades sensoriais de Jiraiya já o haviam localizado. Jiraiya podia sentir Hiruzen se movendo constantemente no subsolo para reduzir as chances de ser detectado. Mas mal sabia ele que seus movimentos já haviam sido descobertos há muito tempo. A lâmina da chama relâmpago disparou para frente, suas chamas e relâmpagos se entrelaçando na ponta da lâmina antes de mergulhar na terra. Poeira e detritos voaram para o ar quando uma figura sombria saltou para fora. Era Hiruzen. O ataque de Jiraiya abrangeu uma área tão vasta que Hiruzen não teve outra escolha senão emergir. Fluxo de chamas. Jiraiya desencadeou uma técnica combinada fundindo o chakra sábio baseado em terra e fogo, para criar uma enorme onda de lava derretida, inundando o campo de batalha. A lava avançou com força, consumindo tudo em seu caminho. Quanto chakra é necessário para liberar um jutsu tão aterrorizante? As reservas de chakra de Jiraiya são simplesmente monstruosas. Isso é realmente surpreendente? Ele atingiu o nível de força de um Kage em apenas meio ano. Se ele não tivesse algo especial, isso sim seria chocante. Até mesmo os ninjas de elite de Konoha que assistiam à luta ficaram impressionados com a demonstração de poder de Jiraiya. Liberação da terra, parede de fluxo da terra. Ao ver a lava se aproximando, Hiruzen cuspiu lama pela boca, formando rapidamente uma enorme barreira de terra. A onda de lava incandescente colidiu com a parede, fazendo-a tremer. Embora tenha resistido, a lava corroeu sua superfície de forma constante. Enquanto isso, Jiraiya, imperturbável pelo calor, avançou rapidamente sobre a lava, diminuindo a distância entre eles. Sua técnica fluxo de chamas ostentava temperaturas extremas, mas não representava nenhuma ameaça para ele. Projétil do dragão de água e relâmpago. Hiruzen rapidamente formou selos de mão, liberando um colossal dragão de água imbuído de relâmpagos crepitantes. O dragão rugiu enquanto avançava, sua forma eletrificada iluminando o campo de batalha. Com um poderoso golpe de sua cauda, ele investiu direto contra Jiraiya. Capítulo 204. Este foi um dos ninjutsus compostos mais poderosos de Sarutobi e Hiruzen. Ao ver Jiraiya tentando se aproximar, Hiruzen imediatamente ativou a técnica. Ele sabia que Jiraiya tinha um propósito ao se aproximar e não podia permitir que isso acontecesse. Ele é ainda mais problemático que Anzo, a salamandra. A expressão de Jiraiya tornou-se solene.
A pressão que Sarutobi Hiruzen emanava era muito maior do que a de Anzo. Sem seu veneno, Anzo não teria a menor chance contra o terceiro Hokage. Arte sábia, Odama Rasengan. Jiraiya formou um Rasengan gigantesco e o arremessou contra o dragão da tempestade. No entanto, o dragão destruiu o Rasengan com impacto e continuou seu ataque sem se deixar abalar. Raios crepitaram ao redor da mão direita de Jiraiya enquanto ele moldava um Rasengan imbuído de energia elétrica. Com um salto poderoso, ele investiu contra o projétil do dragão da tempestade. Um clarão ofuscante de relâmpagos irrompeu quando o Rasengan do trovão explosivo atravessou o projétil do dragão da tempestade, neutralizando-a em uma violenta explosão de energia. Uma técnica que pode alterar livremente as propriedades dos elementos. Observando o Rasengan, Hiruzen analisou o jutsu de Jiraiya. Hiruzen lançou uma enorme rajada de eletricidade pela boca, enviando centenas de raios em direção a Jiraiya. Cada raio era tão grosso quanto o pulso de um bebê, e o volume era tão grande que o ataque se tornou avassalador. Liberação magnética, parede de areia de ferro. Jiraiya cerrou o punho direito e uma torrente de areia de ferro irrompeu do chão, formando uma parede resistente. O ferro, um condutor natural, absorveu a maior parte da energia do relâmpago, dispersando-a inofensivamente na Terra. Por que Jiraiya está usando liberação magnética? A liberação magnética é uma técnica secreta exclusiva da Terra do Vento. Ela foi desenvolvida a partir das inscrições no corpo de Shukaku. Como Jiraiya a dominou? Ele matou o Jinchuriki do País do Vento e obteve o método de treinamento? Impossível. Um Jinchuriki jamais deixaria a vila carregando tais segredos. Mesmo que ele tivesse o método de treinamento, a liberação magnética deriva do chakra de Shukaku. Jiraiya mal selou Shukaku. Mesmo com a técnica, ele não poderia tê-la aprendido tão rápido. Os ninjas que observavam ficaram completamente chocados com o uso da liberação magnética por Jiraiya. Bloqueando o ataque de liberação de relâmpago, Jiraiya cerrou o punho novamente. A areia de ferro se comprimiu em uma mão enorme e negra como breu, que se chocou contra Sarutobi Hiruzen. Jiraiya, como você dominou a liberação magnética? Até mesmo Hiruzen ficou atônito com a habilidade de Jiraiya, mas rapidamente formou selos de mão. O chão ao seu redor entrou em erupção, lançando pilares de pedra em direção à mão de ferro que descia. Porque eu já dominei o poder de Shukaku, respondeu Jiraiya sucintamente. Bum! A mão de ferro esmagou sem esforço os pilares de pedra e continuou sua descida. Seu tamanho e velocidade tornavam a evasão impossível. Hiruzen não teve escolha a não ser enfrentá-la de frente. Jutsu de invocação. Hiruzen manteve a compostura. Mordendo o polegar, bateu com a mão no chão, invocando Ema, o rei macaco. Ema, aclamado como a besta invocada mais poderosa, não só dominava o ninjutsu, como também possuía um corpo indestrutível. Ele podia se transformar no bastão adamantino, capaz de se estender e retrair à vontade. Hiruzen, que diabos está acontecendo? Por que você está lutando contra Jiraiya? Ema ficou momentaneamente surpreso ao ver Jiraiya como oponente. Eu explico depois. Transforme-se no cajado adamantino. Hiruzen insistiu. Sem hesitar, Ema formou selos de mão e se transformou em um bastão negro, pousando nas mãos de Hiruzen. Imediatamente o bastão adamantino se alongou, perfurando a mão de ferro que descia e despedaçando a areia impregnada de chakra. A areia negra de ferro caiu como gotas, espalhando-se pelo campo de batalha. Como esperado da besta invocada pelo Hokage verdadeiramente formidável. A invocação do Hokage não é mais fraca do que as criaturas lendárias das 3 grandes terras sábias. Jiraiya consegue invocar criaturas do Monte Myobuku. Veremos em breve qual delas é a mais forte. Os espectadores estavam mais entusiasmados do que nunca. Embora se tratasse de uma batalha interna, presenciar um confronto entre figuras tão poderosas foi emocionante. O espírito de batalha de Jiraiya ardeu ainda mais intensamente ao ver Ema. Hiruzen brandiu o bastão adamantino, enviando poderosas rajadas de vento que puxaram Jiraiya para frente como uma força invisível, muito parecido com as luvas que ele havia dado a Tsunade. Jiraiya desferiu um golpe com sua lâmina de chamas relâmpago, liberando uma saraivada de arcos brilhantes que atingiram o cajado adamantino. Mas cada lâmina de energia se estilhaçou ao impacto, incapaz de arranhar a arma indestrutível. Arte sábia. Rasengan da tempestade de chamas ultra grande. Mais uma vez, Jiraiya lançou um Rasengan poderoso o suficiente para rivalizar com uma Bijudama. Fogo e relâmpago se misturaram, formando uma enorme esfera de destruição. Ele a arremessou para frente, e a terra derretida abaixo respondeu, elevando-se em uma onda flamejante para se fundir com o ataque. Esse jutsu é muito poderoso. Todos recuem. Se explodir, seremos atingidos pela explosão. Ao perceberem o potencial devastador do Rasengan, os ninjas de Konoha recuaram rapidamente. Eles estavam perto da batalha para ter uma visão melhor, mas agora sabiam que estavam em perigo. O Rasengan colidiu com o bastão adamantino, enviando uma tremenda onda de choque através do corpo de Hiruzen. Uma força terrível percorreu o bastão, paralisando seus braços. O impacto violento o fez deslizar para trás. Hiruzen, esse ataque é muito forte. Não consigo detê-lo sozinho. A voz de Ema ecoava na mente de Hiruzen. O Rasengan era quase tão poderoso quanto uma Bijudama. Mesmo com seu corpo indestrutível, Ema começava a sentir o esforço. Capítulo 205. Embora Ema possuísse um corpo indestrutível, ele tinha seus limites. Um Rasengan equivalente a uma Bijudama era algo que ele simplesmente não conseguia suportar. Uma dor intensa consumia seu corpo enquanto ele lutava para manter a postura. Hiruzen Sarutobi, percebendo a situação crítica, rapidamente formou selos de mão, criando 4 clones das sombras que faziam selos simultaneamente. 5 ataques de naturezas elementais diferentes convergiram em um único pilar de energia ofuscante, colidindo frontalmente com o Rasengan. Bum! Uma explosão ensurdecedora sacudiu o campo de batalha, desencadeando uma onda de choque devastadora que se espalhou em todas as direções. Com o Rasengan neutralizado, o bastão adamantino, agora sem obstruções, caiu com força em direção à cabeça de Jiraiya. Liberação dos 8 portões e portão de choque abra. Uma intensa nuvem de vapor azul irrompeu do corpo de Jiraiya enquanto ele olhava para o bastão que descia. Em vez de se esquivar, ele cerrou o punho direito e o lançou para frente.
Com um rugido estrondoso, seu punho avançou, produzindo uma enorme explosão de pressão de ar. Chamas se enrolaram em seu braço, contorcendo-se na forma de um dragão. De longe, parecia que uma besta divina estava se enrolando no braço de Jiraiya. Essa técnica de taijutsu foi desenvolvida por ele, inspirada nos golpes Pavão da Manhã e Tigre da Tarde do Might Guy. Arg! O soco flamejante atingiu o cajado adamantino com imensa força, arremessando Ema para longe. O impacto forçou a sair de sua forma de cajado, revelando seu estado original. Seu peito estava afundado e sangue jorrava de sua boca. O taijutsu de Jiraiya era avassalador. Seu físico havia sido aprimorado diversas vezes pelo sistema, tornando seus golpes terrivelmente poderosos. Que taijutsu monstruoso! As pupilas de Hiruzen se contraíram enquanto ele observava Ema retornar à sua forma original. Ele sabia melhor do que ninguém o quão resistente era o corpo de Ema. Jiraiya desapareceu de sua posição, reaparecendo acima de Ema. Sua perna direita se tensionou enquanto ele se preparava para desferir um chute devastador. Nesse instante, Hiruzen entrou em ação, lançando um contra-ataque direcionado diretamente à cabeça de Jiraiya. Hiruzen era rápido. Se Jiraiya continuasse seu ataque, seria atingido. A única maneira de evitar o golpe era recuar em sua própria ofensiva. Jiraiya compreendeu o plano de Hiruzen, mas o ignorou. Ele não tinha intenção de parar. Ema era um oponente formidável. Se Jiraiya conseguisse derrotá-lo primeiro, Hiruzen perderia metade de sua força em combate, já que muitas de suas técnicas exigiam a cooperação de Ema. Arg! O chute de Jiraiya atingiu Ema, lançando-o pelos ares como uma bala de canhão. Ele se chocou contra uma montanha distante, reduzindo-a a escombros. Ao mesmo tempo, o ataque de Hiruzen atingiu Jiraiya. Baque! O corpo de Jiraiya tremeu levemente, sentindo apenas uma dor surda. Ele mal se mexeu com o impacto. Por outro lado, Hiruzen fez uma careta. Parecia que ele havia chutado um diamante indestrutível. Sua perna latejava de dor. Antes que ele pudesse reagir, Jiraiya o agarrou pela perna e o arremessou para o ar com imensa força. Odama Rasengan. Jiraiya conjurou instantaneamente vários Rasengans gigantescos, arremessando-os em direção a Hiruzen, que estava no ar. Por que você se voltou contra Jiraiya? No momento em que o Rasengan estava prestes a atacar, Ema, apesar de seus ferimentos, transformou-se mais uma vez no bastão adamantino, atravessando os ataques iminentes. Como era de se esperar de uma besta invocada com um corpo indestrutível? Jiraiya reconheceu internamente a resiliência de Ema, já que todos os seus Rasengan foram anulados. Não nos voltamos um contra o outro, declarou Hiruzen, pousando e empunhando o cajado adamantino. Simplesmente temos visões diferentes, e a única maneira de resolver isso é através do combate. Qual é exatamente a divergência? Perguntou Ema. Ele quer unificar o mundo ninja através da guerra, declarou Hiruzen, expondo as intenções de Jiraiya. Ele também revelou como Jiraiya matou Anzo da Salamandra e selou Shukaku. Considerando a força de Hiruzen, é natural que ele pense assim, argumentou Ema. Acabar com a turbulência no mundo ninja através da unificação é um caminho viável. O primeiro Hokage tinha força para conquistar todas as nações, mas escolheu não fazê-lo. Recuso-me a ir contra sua vontade, disse Hiruzen resolutamente. E no entanto, o mundo permanece em conflito. As grandes nações jamais alcançaram a paz que Hashirama idealizou. Seu mestre morreu na primeira guerra ninja. Você se esqueceu? É evidente que o caminho de Hashirama é falho. O amor por si só não trará paz ao mundo ninja, retrucou Ema. Na opinião dele, o plano de Jiraiya era viável. Se alguém possuísse força absoluta, deveria usá-la para unificar o mundo e acabar com os conflitos intermináveis. Mas o que acontece quando essa força absoluta desaparece? Se o poder que impõe a unidade se perder, o mundo se fragmentará novamente, mergulhando de volta no caos, argumentou Hiruzen. Jiraiya deu um sorriso irônico. Então eu simplesmente não vou morrer. As preocupações de Hiruzen eram válidas. Se Jiraiya unificasse o mundo à força, sua morte levaria tudo a desmoronar novamente. Mas a longevidade não era algo inatingível no mundo ninja. Jiraiya tinha o sistema, e com a genialidade científica de Orochimaru, alcançar a imortalidade não era impossível. Enquanto ele permanecesse vivo, seu mundo unificado não entraria em colapso. Esse caminho não vai funcionar, Jiraiya, insistiu Hiruzen. Então não vou mais me conter. Jiraiya, vendo que Hiruzen continuava obstinado, perdeu toda a paciência. Raios crepitavam ao seu redor enquanto ele se preparava para liberar toda a sua força. Capítulo 206. Assim que as palavras foram ditas, Jiraiya imediatamente criou um grande número de clones das sombras, cada um deles preparando seu próprio jutsu. Primeiro seu corpo verdadeiro, com a ajuda de 2 clones das sombras, liberou a liberação de fogo, portão dos 5 guardiões. Uma onda de fogo colossal avançou, carregando o poder de incinerar os céus. Arte sábia, Rasengan de liberação magnética. Arte sábia, grande Rasengan de chamas. Arte sábia, 1000 agulhas de cabelo. Arte sábia, prisão dos miríades de trovões. Os clones das sombras de Jiraiya desencadearam uma saraivada de jutsus, bombardeando o campo de batalha com uma tempestade avassaladora de variações do Rasengan e outras técnicas poderosas. Foi ainda mais intenso do que quando ele lutou contra Anzo da Salamandra. Os ataques combinados de Rasengan se fundiram em um mar de devastação, enquanto os outros ninjas se espalhavam, atacando de múltiplos ângulos. Não me admira que ele tenha conseguido derrotar Anzo. Esse nível de ataque é assustador. O Hokage não terá a menor chance. O Hokage vai perder. Esse nível de poder supera o de um Kage. Como é que o Jiraiya tem tanto chakra? Ele está lançando tantos jutsus ao mesmo tempo. Quase todas essas técnicas são de nível S. Isso é como um desastre natural. Os ninjas de Konoha que assistiam à cena ofegaram em choque e medo. Seus olhos, cheios de descrença, estavam fixos em Jiraiya como se ele fosse algum tipo de monstro. Uma reserva de chakra tão imensa estava além da capacidade humana. Enterro em areia de ferro. Jiraiya rapidamente formou selos de mão, reunindo uma vasta quantidade de areia de ferro, moldando-a em uma enorme onda gigante antes de lançá-la para frente. Ele não tinha intenção de ferir Hiruzen Sarutobi levemente. Se infligisse apenas ferimentos leves, o Hokage simplesmente se recuperaria e retornaria ao poder. Hiruzen era teimoso demais, somente uma força esmagadora poderia fazê-lo se submeter e mudar sua mentalidade.
Ao ver o jutsu se aproximando, a expressão de Hiruzen mudou drasticamente. Ele brandiu seu bastão adamantino e criou 4 clones das sombras, cada um contra-atacando com seu próprio jutsu. Boom! Uma série de explosões ensurdecedoras irrompeu. O solo tremeu violentamente e partes dele cederam, enquanto poeira e detritos enchiam o ar. Quando a poeira baixou, o cajado adamantino havia desaparecido. Ema sofrerá danos irreparáveis e fora forçado a retornar ao seu reino. A armadura de Hiruzen estava em farrapos, seu corpo coberto de feridas. Sangue escorria abundantemente dos cantos de sua boca e, o mais grave, um profundo corte marcava seu abdômen. Você perdeu. De agora em diante, eu liderarei esta aldeia. Jiraiya olhou friamente para o Hiruzen ferido, sua voz desprovida de emoção. Olhando para Jiraiya completamente ileso, Hiruzen apenas assentiu. Ele sabia que se recusasse, Jiraiya não hesitaria em matá-lo para garantir seu poder. Hiruzen queria viver. Enquanto permanecesse vivo, ele poderia ao menos tentar atenuar algumas das decisões de Jiraiya e impedir que Konoha mergulhasse no extremismo. Com a aceitação relutante de Hiruzen, Jiraiya imediatamente usou a técnica de cintilação corporal para se mover em direção aos ninjas de Konoha reunidos. O que você pretende fazer agora? Os olhos frios de Jiraiya percorreram o ninja que antes o havia enfrentado. Jiraiya-sama, já que temos o poder de conquistar a Terra da Chuva, não há razão para hesitar. Estou disposto a ajudá-lo a unir o mundo ninja. Jiraiya-sama, com sua força, nos guiar para conquistar a Terra da Chuva é inevitável. Não temos motivos para não segui-lo. Com a derrota de Hiruzen, nenhum deles ousou desafiar Jiraiya novamente. Vá curar o Hokage, Jiraiya ordenou a Koharu Tatani. Koharu, agora a ninja médica mais habilidosa de Konoha, assentiu. Entendido, Jiraiya-sama. Embora ele fosse seu subordinado, o poder avassalador de Jiraiya não lhe deixou outra escolha senão tratá-lo com respeito. Ela rapidamente prestou os primeiros socorros a Hiruzen antes que ele fosse ajudado a retornar à vila junto com Jiraiya. A batalha entre Jiraiya e Hiruzen permaneceu um segredo entre os líderes de Konoha. Os ninjas e civis comuns da vila não tinham conhecimento dela. As figuras-chave da vila sabiam que Hiruzen havia sido completamente derrotado sem que Jiraiya sofresse um único arranhão, um reconhecimento da parte deles era suficiente. Uma vez que os líderes aceitassem Jiraiya, o resto da vila naturalmente o seguiria. Quando você planeja assumir o cargo de Hokage? Perguntou Hiruzen fracamente ao retornarem ao escritório do Hokage. Ele sabia que não tinha outra escolha senão renunciar. Ele havia considerado Jiraiya como seu sucessor, mas depois de ver suas ambições se concretizarem, abandonou essa ideia. Agora, porém, não lhe restava alternativa. Não há pressa. Primeiro, tomaremos o controle total da Terra da Chuva e erradicaremos todos os ninjas restantes. Só então assumirei o trono de Hokage. Jiraiya sentou-se na cadeira do Hokage com a voz calma. As forças de vanguarda já cercaram a Megakuri. Se enviarmos mais 4.000 ninjas de elite, podemos aniquilar a vila. Quem de vocês quer cuidar disso? Perguntou Jiraiya. Ele não tinha intenção de retornar pessoalmente ao campo de batalha. O ninja da chuva havia perdido toda a esperança, não havia necessidade de ele agir. Alguns Jounin de elite liderando uma força habilidosa seriam suficientes para concluir o trabalho. Por hora, ele permaneceria em Konoha, aguardando os enviados do País do Vento. Tendo capturado Shukaku, ele sabia que Tsunagakure enviaria alguém para negociar. Jiraiya-sama, o clã Uchiha é mais do que capaz de lidar com a destruição da Terra da Chuva. Jiraiya-sama, o clã Aburame também está preparado para assumir a tarefa. No momento em que Jiraiya fez a pergunta, os líderes dos principais clãs de Konoha rapidamente se apresentaram como voluntários. Jiraiya havia derrotado Hiruzen completamente, provando ser o mais forte da vila. Mesmo que todos se unissem contra ele, não teriam a menor chance. Se a batalha tivesse sido acirrada, talvez tivessem se aliado a Hiruzen para enfrentá-lo. Mas agora, sem poder para resistir, não lhes restava outra escolha senão demonstrar sua lealdade. Eles sabiam que a vitória de Jiraiya era absoluta. Agora, a única opção era provar seu valor para ele. Capítulo 207. Ao observar os líderes dos clãs expressarem sua lealdade um a um, ele sentiu uma profunda sensação de satisfação. Sua tomada de poder fora um sucesso completo, rápida, decisiva e sem causar tumulto na aldeia. Com sua força avassaladora, ele já havia subjugado os chefes de clã, não lhes deixando outra escolha senão se submeterem. Nenhum deles ousou se aliar a Sarutobi e Hiruzen contra ele. Uchiha Fugaku, a tarefa de eliminar os ninjas restantes de Amegakuri cabe a você. Espero que a execute com perfeição, declarou Jiraiya, com o olhar penetrante fixo no jovem Uchiha. Jiraiya havia tomado sua decisão. Essa missão ficaria a cargo do clã Uchiha. Sua força era inegável. Durante o reinado de Sarutobi e Hiruzen, o clã Uchiha foi marginalizado, seu poder temido em vez de utilizado. A liderança anterior hesitava em confiar-lhes grandes responsabilidades. Receosa de que o sucesso dessas missões pudesse fortalecer sua influência e desestabilizar a estrutura de poder da vila. Mas Jiraiya era diferente. Ele tinha força suficiente para subjugar o clã Uchiha se necessário, então não havia motivo para desperdiçar uma força tão formidável. Jiraiya-sama, o clã Uchiha não o decepcionará, respondeu Fugaku com firmeza. Apesar de sua juventude, Fugaku já era o chefe de seu clã. Um feito notável, considerando que ele ainda não havia atingido a idade adulta. Na linha do tempo original, ele não apenas gerou Uchiha Itachi, um prodígio renomado por sua lealdade a Konoha, mas também despertou o Mangekyou Sharingan, tornando-se um ninja formidável por direito próprio. No entanto, as circunstâncias limitaram suas oportunidades de demonstrar plenamente sua força. Agora, a situação era diferente. Durante anos, a vila reprimiu o clã Uchiha, empurrando-os para cada vez mais longe de seu núcleo. Mas com Jiraiya no comando, eles receberam uma missão crucial. Fugaku sabia que se tivessem sucesso, a posição do clã Uchiha em Konoha certamente melhoraria. Qualquer um pode oferecer belas palavras, disse Jiraiya friamente.
Não estou interessado em promessas, quero resultados. Mostre-me suas ações e deixe que o campo de batalha determine seu valor. Ele recostou-se ligeiramente antes de continuar. Comigo aqui, vocês podem enviar quantos ninjas forem necessários para a linha de frente de Ami. Mesmo que todos os ninjas do País do Fogo fossem enviados para a guerra, garanto que qualquer inimigo tolo o suficiente para atacar Konoha jamais retornaria vivo. Jiraiya tinha plena consciência de que havia acabado de assumir o poder e ainda não estava familiarizado com os detalhes mais minuciosos dos desdobramentos militares de Konoha. Portanto, cabia a seus subordinados gerenciar a logística. Elabore imediatamente uma lista de todos os ninjas que devem ser enviados para a frente de batalha de Amegakure e envie as ordens para reuni-los o mais rápido possível. Instruiu ele. Seguiu-se uma série de discussões acaloradas no escritório do Hokage. Logo, a lista de ninjas a serem enviados para a missão foi finalizada. Sarutobi Hiruzen havia afirmado anteriormente que Konoha não tinha efetivo suficiente para reforçar a frente de batalha contra Ami. Isso não passava de uma desculpa, palavras de covarde. Na realidade, reunir uma força de 6.000 ninjas para a campanha era uma tarefa fácil. O clã Aburami também será destacado para a linha de frente, acrescentou Jiraiya, garantindo uma força equilibrada. Dirigindo-se aos seus conselheiros, ele continuou. Assim que chegarem, façam com que Tsunade retorne à vila. Chegou a hora de implementar uma de suas principais políticas, estabelecer um corpo médico em Konoha. Embora já existissem ninjas treinados em ninjutsu médico, seu número era limitado e sua importância havia sido negligenciada por muito tempo. A maioria acreditava que ninjas médicos eram um luxo, e não uma necessidade. Essa não era apenas a mentalidade de Konoha, outras nações compartilhavam da mesma crença, relutantes em investir pesadamente em seu treinamento. Na linha temporal original, Tsunade lutou com unhas e dentes para convencer a liderança de Konoha do valor de uma divisão médica dedicada. Sua persistência acabou levando a uma grande mudança na estratégia de batalha, exigindo que cada esquadrão de 3 homens incluísse um médico. Essa simples política reduziu significativamente o número de baixas de Konoha e foi um fator crucial para o sucesso da tropa durante a Terceira Grande Guerra Ninja. Agora que Jiraiya estava no controle, ele não via motivo para adiar essa iniciativa. Com as ordens dadas, os ninjas reunidos partiram rapidamente do escritório do Hokage. Jiraiya-sama, o clã Uchiha não é confiável, disse Koharu Tatani gravemente após a saída dos líderes do clã. Eles precisam de estímulos emocionais intensos para despertar o Sharingan, o que frequentemente resulta em personalidades instáveis. Suas ações são imprevisíveis e sua lealdade é questionável. Conceder-lhes muito poder poderia levá-los a um golpe de estado. Jiraiya recostou-se com uma expressão indecifrável. Ele já esperava essa reação. Durante o reinado de Tobirama Senju, o clã Uchiha foi fortemente reprimido. Apesar de ter tomado Uchiha Kagami como discípulo, as políticas de Tobirama visavam manter o clã sob controle. Seus alunos, incluindo Koharu, herdaram sua cautela em relação aos Uchiha. Enquanto eu estiver aqui, os Uchiha não conseguirão causar problemas de verdade, disse Jiraiya friamente. Mas deixe-me lembrá-lo, esta vila é uma só entidade. Se continuarmos a aliená-los, tratando-os com suspeita e desconfiança, eles só se distanciarão ainda mais. Quanto mais se sentirem forasteiros, mais difícil será integrá-los. E se algum dia optarem pela rebelião, bem, esse será o dia em que deixarão de existir. Seu tom era firme. Ele estava confiante de que, sob sua liderança, nenhum golpe de estado teria sucesso. Os Uchiha eram fortes, mas nenhum deles havia despertado o Mangekyou ou Sharingan ainda. Qualquer pessoa com bom senso reconheceria que desafiar Jiraiya em seu auge seria acabar com a própria vida. Após uma breve pausa, Jiraiya se virou para Sarutobi Hiruzen. Gostaria que você assumisse o cargo de conselheiro Hokage. Apesar de tudo, Hiruzen ainda era um ninja de nível Kage. Nas batalhas que viriam, sua força seria um recurso valioso. Jiraiya não tinha intenção de deixá-lo de lado completamente. Um guerreiro habilidoso, não importando seus erros passados, ainda tinha sua utilidade. No fim das contas, todo ninja capaz desempenhou um papel no futuro da vila. Capítulo 208. Enquanto não conseguisse cultivar novos guerreiros de nível Kage, Jiraiya não tinha outra escolha senão continuar dependendo de Hiruzen Sarutobi. Hiruzen simplesmente acenou com a cabeça ao receber o convite de Jiraiya, optando por não dizer nada. Quanto aos assuntos da aldeia daqui para frente, vocês dois não participarão mais da tomada de decisões. O olhar de Jiraiya caiu sobre Mitokado Omura e o Tatani Koharu enquanto ele falava. Os dois anciãos eram conhecidos por sua obstinada adesão aos antigos ideais. Agora que ele assumirá o comando da aldeia, não havia necessidade de mantê-los no poder. Seu modo de pensar se alinhava demais com o de Hiruzen, e permitir que permanecessem na liderança só atrapalharia as reformas que ele pretendia implementar. Eles não ofereciam nenhum benefício real, apenas obstáculos. As expressões de Omura e Koharu mudaram. Elas não esperavam que Jiraiya lhes retirasse a autoridade tão rapidamente. Instintivamente, eles se voltaram para Hiruzen, na esperança de que ele falasse em nome deles. Apesar da tensão entre Hiruzen e Jiraiya, este último ainda era seu aluno. Eles acreditavam que se Hiruzen endossasse a autoridade de Jiraiya, não seria completamente marginalizado. Omura e Koharu não estavam dispostas a abrir mão de sua influência em Konoha. Depois de manter o poder por tanto tempo, a perspectiva de perdê-lo num instante era difícil de aceitar. Eles aguardaram ansiosamente que Hiruzen interviesse, mas ele apenas balançou a cabeça negativamente. Hiruzen não tinha intenção de falar em defesa delas. Em sua mente, sua posição como conselheiro do Hokage tornava a presença de Omura e Koharu redundante. Entendemos, Sr. Jiraiya. Apesar da relutância inicial, os dois anciãos mantiveram uma fachada respeitosa antes de se virarem para sair do escritório do Hokage. Você poderia ter lidado com isso de forma mais delicada, suspirou Hiruzen. Destituí-los do poder tão abruptamente só vai gerar ressentimento. Uma redução gradual da autoridade deles teria sido mais prudente. Jiraiya compreendeu a frustração deles, mas permaneceu indiferente. Respondeu calmamente. E daí se eles me detestam? O pensamento inflexível deles só atrasará o progresso da vila. Se ousarem agir contra os interesses de Konoha, suas vidas estarão em risco. Ele não se importava com Omura e Koharu. Eliminá-la seria tão simples quanto o movimento de sua espada. Deixarei a Anbu atual sob seu comando, continuou Jiraiya.
pretendo formar uma nova força própria. Ele não tinha nenhum desejo de herdar a Anbu de Hiruzen. A seleção de seus membros havia sido amplamente supervisionada pelo próprio Hiruzen, o que significava que eles lhe eram profundamente leais. Mantê-los em seus postos apenas limitaria sua eficácia sob um novo líder. Em vez de perder tempo tentando conquistar a confiança deles, Jiraiya preferiu começar do zero. Poucos dias depois, enviados da Terra do Vento chegaram a Konoha. Eram 3, liderados por um Jounin de elite chamado Akita Kazuno, acompanhados por 2 jovens Chunin. Ancião, estamos quase em Konoha, disse um dos ninjas mais jovens para Akita. Você acha que nossa missão será bem-sucedida? Por mais difícil que seja, precisamos resgatar Shukaku, suspirou Akita, encarando a vila à frente. Se falharmos, nossa nação enfrentará a destruição. Ele não estava otimista. Sabia que recuperar Shukaku de Konoha não seria fácil. Ao chegarem aos portões de Konoha, o trio foi imediatamente detido pelos guardas. Após revelarem suas identidades e propósitos, um dos guardiões respondeu friamente: sigam-me. Os ninjas de Konoha já haviam sido informados da chegada dos enviados do País do Vento e receberam instruções para levá-los diretamente ao escritório do Hokage. A essa altura, a notícia da vitória de Jiraiya sobre Anzo da Salamandra e sua captura de Shukaku já haviam se espalhado por toda a vila. O prestígio de Jiraiya havia crescido exponencialmente, e muitos em Konoha o reverenciavam como uma lenda viva. Mesmo que Hiruzen não tivesse formalmente cedido o título de Hokage, Jiraiya já contava com o apoio inabalável da maioria. Sua influência agora superava em muito a de Hiruzen. Sendo realista, mesmo que Jiraiya não tivesse derrotado Hiruzen em combate direto, o antigo Hokage ainda não teria tido escolha a não ser passar o manto para ele. A única maneira de Hiruzen manter o poder seria através de traição, uma opção improvável, já que ninguém na vila poderia se opor a Jiraiya. Ao chegarem ao escritório do Hokage, os enviados do País do Vento aproveitaram um momento para ajeitar suas vestes antes de entrarem. Saudações, Lord Hokage. Lord Jiraiya. Jiraiya e Hiruzen já haviam recebido notícias da chegada deles com antecedência. Hiruzen permaneceu sentado na cabeceira da sala, enquanto Jiraiya estava de pé logo atrás dele. Embora Hiruzen tecnicamente ocupasse a posição mais alta, era evidente quem realmente detinha a autoridade. Após algumas gentilezas trocadas, Akita Kazuno foi direto ao ponto. Lord Hokage, o Jinchuriki da nossa vila foi para o campo de batalha na Terra da Chuva sem o conhecimento do nosso Kazekage. Suas ações não foram sancionadas pela Terra do Vento. Estamos profundamente tristes e chocados com o ocorrido, mas o que está feito, está feito. Felizmente, este incidente não causou perdas às suas forças. Lord Hokage, vim buscar Shukaku. Suas palavras eram amargas. A Terra do Vento havia perdido seu Jinchuriki e sua besta com cauda, mas Konoha havia saído ilesa. Que ridículos, zombou Hiruzen com uma expressão sombria. Você espera que acreditemos que não tinha conhecimento das ações do seu Jinchuriki? Se essa é a atitude que você vai trazer para esta negociação, é melhor ir embora agora. Você fala como se sua vila não tivesse nenhuma responsabilidade, acrescentou Jiraiya friamente. Se eu não tivesse subjugado seu Jinchuriki e contido Shukaku, quantos ninjas de Konoha teriam morrido? Ele estreitou os olhos antes de proferir seu veredicto final. Se você quer Shukaku de volta, envie seu Kazekage para discutir os termos pessoalmente. Você não é digno desta negociação. Jiraiya já tinha um plano. Ele usaria Shukaku como isca para atrair o Kazekage para Konoha e, em seguida, eliminá-lo com força esmagadora. Se o plano fosse bem sucedido, a Terra do Vento perderia seu líder mais forte, enfraquecendo-a significativamente em qualquer conflito futuro. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 209. Nesse momento, a Terra do Vento era indiscutivelmente a mais fraca entre as 5 grandes nações. Sem um Kage poderoso para segurar as linhas de frente, se Jiraiya liderasse pessoalmente as forças de Konoha em um ataque, haveria uma boa chance de eles conquistarem o País do Vento, mesmo que a nação ainda tivesse alguns recursos ocultos nos quais pudesse confiar. À primeira vista, Tsunagakure possuía apenas 2 combatentes de nível Kage, o Kazekage e seu Jinchuriki. Mas agora que Jiraiya havia eliminado o Jinchuriki, restava apenas o Kazekage para defender o orgulho de sua nação. Viemos aqui de boa fé para resolver este conflito, Senhor Jiraiya. Ao ouvir a exigência de Jiraiya, Akita Kazuno franziu a testa e falou em voz baixa e firme. Ele já considerava as condições de Jiraiya excessivas. Obrigar o Kazekage a viajar pessoalmente para Konoha para negociações era um pedido extremamente perigoso para Tsunagakure. Afinal, Konoha tinha várias figuras de nível Kage em suas fileiras. Se o Kazekage entrasse em Konoha e eles decidissem atacar, não haveria como ele sair vivo. Tsunagakure já havia perdido o poder de dissuasão de uma besta com cauda se o Kazekage deles também caísse. A posição do País do Vento como uma grande nação estaria em risco ainda maior. A expressão de Jiraiya escureceu enquanto ele emanava uma aura perigosa. Você está dizendo que estou sendo irracional? Kazuno sentiu um arrepio percorrer sua espinha enquanto suor frio escorria pelo seu rosto. Claro que não, Lord Jiraiya, respondeu ele prontamente. A pura intenção assassina que emanava de Jiraiya era sufocante. Suas pernas fraquejaram e por um instante, ele realmente sentiu como se estivesse diante de um deus da matança. Seu medo de Jiraiya naquele momento superava até mesmo seu medo de Hiruzen Sarutobi. Afinal, até mesmo Anzo da Salamandra havia caído diante de Jiraiya. Vim aqui sob ordens diretas do próprio Kazekage, continuou Kazuno. Tudo que digo e faço representa a vontade dele. Os resultados de nossas discussões aqui não seriam diferentes se o próprio Kazekage estivesse presente. Sarutobi Hiruzen finalmente se pronunciou. Não precisamos enfatizar a importância de uma besta com cauda. A questão é, qual preço você está disposto a pagar para tê-la de volta? Na visão de Hiruzen, contanto que Tsunagakure cumprisse certas condições, Konoha poderia devolver Shukaku e manter o equilíbrio entre as grandes nações. Mas essa não era mais uma decisão que cabia a ele. Jiraiya era quem estava no comando agora, e as antigas políticas não se aplicavam mais. Kazuno respirou fundo e disse, Lord Hokage, o primeiro Kazekage comprou Shukaku do primeiro Hokage. Gostaríamos de comprá-lo de volta pelo preço original. Os olhos de Jiraiya se estreitaram. Sua voz tornou-se fria. Então você está dizendo que acha que pode trazer Shukaku de volta sem nem mesmo reconhecer o poder de Konoha? Kazuno cerrou os punhos e encarou Jiraiya.
Lord Jiraiya, com todo respeito, o Lord Hokage é quem lidera Konoha. Ele ainda não deu sua resposta. Não cabe a você rejeitar nossa oferta. Cuidado com o que você diz. Jiraiya desapareceu de onde estava. Num piscar de olhos, reapareceu diante de Kazuno e desferiu um soco no abdômen do homem. Kazuno nem teve tempo de reagir. Uma dor aguda atravessou seu estômago quando ele caiu de joelhos, gemendo de agonia. Era como se uma lâmina estivesse retorcendo suas entranhas. Jiraiya olhou para ele de cima, com a voz gélida. Deixe-me ser claro. Fui eu quem capturou Shukaku. Se você o quiser de volta, jogará pelas minhas regras. Caso contrário, pode esquecer de vê-lo novamente. E caso não tenha percebido, sou eu quem lidera Konoha agora. Seu tom não deixava margem para discussão. Se o seu Kazekage quiser negociar, terá que vir pessoalmente. Vocês têm meio mês. Se ele não vier nesse prazo, Shukaku pertencerá a Konoha para sempre. Não importa o preço que ofereçam depois, não o devolveremos. Kazuno se levantou com dificuldade, o rosto sombrio. Ele não era tolo. Jiraiya claramente estava forçando o Kazekage a vir por algum motivo. Ele respirou fundo. Lord Jiraiya, o acordo referente às bestas com cauda foi assinado pelas 5 grandes nações. O senhor está mesmo disposto a quebrar esse pacto? Não teme as consequências de uma união das outras nações contra o senhor? Jiraiya zombou. Acordos existem para conter os fracos. A força de Konoha já ultrapassou a de Tsunagakure. Temos o poder de estabelecer um novo acordo. Sua paciência havia se esgotado. Retorne à sua aldeia e conte ao seu Kazekage o que eu disse. Dito isso, ele expulsou Kazuno do escritório do Hokage. Os guardas de Kazuno correram para ajudá-lo a se levantar. Senhor, o senhor está bem? Kazuno cerrou os dentes, obrigando-se a ficar de pé. Estou bem. Mas, no fundo, ele sabia que as negociações haviam terminado. Não fazia sentido ficar mais tempo. Sem dizer mais nada, virou-se e deixou Konoha. No instante em que saiu da aldeia, ele inclinou a cabeça em direção ao céu e soltou um rugido furioso. Isto é uma vergonha indescritível. Kazuno era uma figura respeitada no mundo ninja, mas hoje fora humilhado por uma geração mais jovem. Raiva e amargura fervilhavam dentro dele, mas não havia nada que pudesse fazer. A força era tudo. E naquele momento, Konoha detinha todo o poder. Sem outra alternativa, a delegação de Tsunagakure partiu derrotada para casa. De volta a Konoha, Hiruzen soltou um suspiro. Jiraiya, estamos forçando a barra demais. O Kazekage jamais concordará em vir nessas condições. Ele não queria que o Kazekage viesse de jeito nenhum, porque se viesse, Jiraiya provavelmente o mataria. E isso significaria uma guerra em grande escala entre o País do Fogo e o País do Vento. Pior ainda, as outras grandes nações sem dúvida se aliariam contra Konoha. Mas Jiraiya permaneceu impassível. Se o Kazekage quiser manter o status de Tsunagakure como uma grande nação, ele não terá escolha a não servir. Hiruzen franziu a testa. E se ele fizer isso? Os olhos de Jiraiya brilhavam com determinação. Acredito que a Terra do Fogo só precisa de um governante. A expressão de Hiruzen tornou-se grave. Ele sabia o que Jiraiya queria dizer. Na Terra do Fogo, o poder era dividido entre 2 autoridades, o Hokage que liderava os ninjas e o Daimyo que governava o país. Superficialmente, o Daimyo ocupava a posição superior, tendo inclusive o poder de aprovar ou rejeitar a nomeação de um novo Hokage. Mas Jiraiya não acreditava nesse sistema dual. Se ele quisesse unificar o mundo ninja, precisaria ter controle total sobre o País do Fogo. E isso significava eliminar o Daimyo. Afinal, em tempos de guerra e caos, só poderia haver um verdadeiro governante. Capítulo 210. Unir todas as forças na Terra do Fogo, treinar melhor a próxima geração de ninjas e eliminar o senhor feudal. Esses eram passos necessários. Afinal, o Daimyo controlava toda a receita tributária da nação. A riqueza do País do Fogo estava concentrada em sua mansão, enquanto Konoha precisava solicitar fundos e recursos para o treinamento ninja. Somente após a aprovação do escritório do Daimyo, o Hokage podia alocar recursos. Se os fundos fossem insuficientes, isso prejudicaria diretamente a capacidade de Konoha de treinar seus ninjas. Considerando tudo isso, remover o Daimyo não era apenas uma possibilidade, era uma necessidade absoluta. Matar o Daimyo mergulharia a Terra do Fogo no caos. Isso não pode ser permitido. Sarutobi Hiruzen rejeitou imediatamente o plano de Jiraiya. As consequências do assassinato do Daimyo foram graves. A instabilidade política abalaria toda a nação. Jiraiya compreendeu isso. No entanto, com a guerra em pleno andamento, essa era a oportunidade perfeita para agir. Afinal, uma vez concluído o trabalho, ele poderia simplesmente transferir a culpa para outro país. Sei que isso terá um grande impacto, admitiu Jiraiya, mas pelo bem do futuro da vila, precisa ser feito. Você foi Hokage, deveria entender melhor do que ninguém o quanto fomos prejudicados pela falta de recursos. Além disso, o Daimyo e sua corte vivem no luxo, esbanjando imensa riqueza em seus excessos todos os anos. Se esse dinheiro fosse investido em nossas forças ninjas, Konoha seria muito mais forte do que agora. A Terra do Fogo vivia em paz há anos, permitindo que o Daimyo se concentrasse apenas no prazer. Isso, por si só, era um desperdício colossal. Você não está errado, admitiu Hiruzen, franzindo a testa. Mas agir precipitadamente ainda é muito perigoso. Jiraiya não discutiu mais. Ele apenas informou Hiruzen, não buscou sua aprovação. Sem dizer mais nada, saiu do escritório do Hokage. Alguns dias depois, Tsunade e Orochimaru retornaram à vila. Chamei você de volta porque precisamos de mais ninjas médicos, disse Jiraiya a Tsunade. É crucial para o futuro da vila. Quero que você treine uma nova geração de ninjas médicos para fortalecer nossas forças. Esta é uma missão importante, e eu lhe darei todos os recursos necessários. Tsunade assentiu. Tenho pensado a mesma coisa há algum tempo. Nossa vila não tem ninjas médicos suficientes. Já vi muitos companheiros sofrerem ferimentos fatais sem que houvesse como salvá-los. Eu cuidarei disso. Ela já tinha conhecimento desse problema há muito tempo. Mas antes, sua posição na aldeia não era alta o suficiente para pressionar por tais mudanças. Mesmo que tivesse expressado suas preocupações, os superiores provavelmente as teriam ignorado. Agora que Jiraiya havia mencionado o assunto, ela ficou mais do que feliz em assumir a responsabilidade. Desde a infância, ela vira muitos membros de seu clã Senju sucumbirem aos ferimentos devido à falta de tratamento adequado. Ela jurou mudar isso. Vocês devem começar os preparativos imediatamente e instruiu Jiraiya.
Se necessário, consultem os anciãos do seu clã. Visitarei o complexo Senju ainda hoje. Tsunade assentiu com a cabeça e saiu. Jiraiya se virou para Orochimaru. Após meses de guerra, sua visão da vida mudou? Orochimaru parecia ainda mais frio e distante do que antes. Os últimos meses de derramamento de sangue apenas reforçaram o que ele já sabia. A vida era frágil. Já vi muitos camaradas morrerem, respondeu Orochimaru. A vida é fugaz. Pode acabar a qualquer momento. Então, você chegou a alguma nova conclusão? Perguntou Jiraiya. Na linha temporal original, a obsessão de Orochimaru com a fragilidade da vida o levou ao caminho da pesquisa proibida. Seus avanços científicos eram inestimáveis, e Jiraiya queria garantir que ele seguisse a mesma trajetória. Quero mudar essa fragilidade, disse Orochimaru, mas ainda não sei como. Então comece fortalecendo o corpo, sugeriu Jiraiya. Eu lhe darei acesso aos arquivos restritos de Konoha. Ele havia decidido conceder a Orochimaru acesso irrestrito à pesquisa proibida da vila. Na linha do tempo original, o progresso de Orochimaru havia sido acelerado pelo apoio de Danzou, permitindo-lhe estudar muitas técnicas secretas. No entanto, ele não havia recebido acesso irrestrito. Caso contrário, não teria precisado roubar mais registros quando desertou. Esta é uma missão importante, continuou Jiraiya. Você vai assassinar o Daimyo da Terra do Fogo. Você deve eliminá-lo completamente sem deixar vestígios. Embora o Daimyo fosse protegido por um esquadrão de ninjas, apenas um deles era de nível Jounin. As chances de sucesso de Orochimaru eram extremamente altas. Farei isso amanhã, disse Orochimaru sem hesitar. Ele nem sequer pediu uma explicação. Após uma breve pausa, ele acrescentou, eu quero um Sharingan. Jiraiya não ficou surpreso. Na linha temporal original, Orochimaru sempre foi fascinado pelo poder do Sharingan. Ele tentou roubar o corpo de Itachi depois de se juntar a Akatsuki e mais tarde, tentou roubar o corpo de Sasuke, falhando em ambas as tentativas. Atenderei ao seu pedido, disse Jiraiya. Assim que a guerra em Amegakuri terminar, conseguirei um Sharingan para você estudar. Muitos Uchihas caíram em batalha, e obter alguns de seus olhos não seria difícil. Capítulo 211. Na história original, Orochimaru refinou e aprimorou muitos jutsus proibidos, tornando-os mais completos. O braço direito de Danzou, imbuído do Sharingan, foi em grande parte graças aos esforços de Orochimaru. Jiraiya acreditava firmemente que se apoiasse totalmente a pesquisa de Orochimaru, seu velho amigo traria muitas surpresas. De fato, se Hiruzen Sarutobi tivesse apoiado os estudos científicos de Orochimaru no passado, Orochimaru talvez nunca tivesse desertado da vila. É claro que apoiar a pesquisa de Orochimaru tinha que ter limites. Ele não podia operar sem supervisão. Na linha do tempo original, Orochimaru havia sequestrado secretamente ninjas de Konoha para seus experimentos, levando à morte de muitos. Jiraiya jamais permitiria que algo assim acontecesse sob sua responsabilidade. Com uma guerra iminente no horizonte, ele sabia que haveria muitas oportunidades para capturar ninjas inimigos. Ele poderia fornecê-los a Orochimaru para pesquisa, garantindo progresso sem sacrificar o próprio povo de Konoha. Se eles quisessem avançar rapidamente em seu conhecimento científico, a experimentação humana era inevitável. Então contarei com você, disse Orochimaru com um leve aceno de cabeça. Não há necessidade de formalidades entre nós, respondeu Jiraiya, entregando-lhe um objeto. Tome isto. Com ele, você terá acesso irrestrito aos pergaminhos selados da vila. Se Hiruzen se opuser, venha diretamente falar comigo. Atualmente, muitos dos jutsus proibidos de Konoha estavam selados por Hiruzen, especialmente aqueles desenvolvidos pelo segundo Hokage. Jiraiya inicialmente considerou pedir a Hiruzen que os entregasse, mas após refletir, percebeu que Hiruzen compreendia os perigos deles melhor do que ninguém. Se permitisse o estudo deles, certamente explicaria os riscos em detalhes. Ao escolher jutsus proibidos, seja cauteloso. Não deixe que a ambição o leve a tomar decisões imprudentes, advertiu Jiraiya com severidade. Após mais algumas palavras de cautela, Jiraiya observou Orochimaru partir. A Terra do Fogo é verdadeiramente ultrajante. Viemos de boa fé para negociar, e eles nos humilharam dessa maneira. Na Câmara do Conselho do País do Vento, todos os ninjas presentes ferviam de raiva, seus olhos ardendo em fúria. Akita Kazuno havia retornado de sua missão e relatado tudo o que sofrerá. Ao ouvirem sobre sua desgraça, os ninjas reunidos sentiram um desejo irresistível de marchar imediatamente sobre o País do Fogo. Como emissário do País do Vento, Akita Kazuno representou a honra de sua nação durante as negociações. Ser tratado com tanto desrespeito em Konoha foi uma afronta flagrante. Ficou claro que Konoha não levava o País do Vento a sério. É verdade que Jiraiya agora está no comando de Konoha? Perguntou Kazekage. Aparentemente sim. Jiraiya reivindicou abertamente a liderança. E Hiruzen Sarutobi não contestou, confirmou Akita Kazuno. Hiruzen sempre foi fraco de vontade, mas nunca imaginei que seu aluno fosse tão determinado. Se Jiraiya realmente detém o poder agora, retomar Shukaku será muito mais difícil, comentou um ancião do conselho. Aos olhos deles, Hiruzen era alguém que podia ser pressionado a fazer concessões. Se ele estivesse liderando as negociações, talvez tivessem chegado a um acordo. Mas com Jiraiya no controle, audacioso e inflexível, não havia garantia de que recuperariam Shukaku. A ascensão de Jiraiya ao poder não foi exatamente inesperada. Afinal, ele havia derrotado Anzo da Salamandra. Se ele não conseguisse reivindicar a liderança após tal feito, essa seria a verdadeira surpresa. Jiraiya insiste que o senhor, Kazekage-sama, visite Konoha pessoalmente. Ele claramente tem uma agenda. Nossa nação já foi enfraquecida pela perda de Shukaku. Se algo acontecer com o senhor também, será um desastre para o País do Vento, advertiu outro ancião. Ele era fortemente contra a viagem do Kazekage devido aos enormes riscos envolvidos. Jiraiya havia conseguido derrotar Anzo. Se ele decidisse agir contra o Kazekage, suas chances de sobrevivência seriam mínimas. Com Jiraiya e Hiruzen em Konoha, uma emboscada seria inevitável. Mas se o Kazekage não for, nunca mais teremos Shukaku de volta. Será que devemos simplesmente desistir dele? Retrucou outro ancião. Um silêncio profundo tomou conta da câmara. Eles não podiam se dar ao luxo de perder Shukaku, mas também não podiam se dar ao luxo de perder seu líder. Preciso ir. Não podemos abandonar Shukaku, declarou finalmente o Kazekage. Ele teve que entrar lá. Kazekage-sama, o crescente poder de Jiraiya é a prova da ambição de Konoha.
Se o Senhor for, não há dúvida de que ele tentará algo contra o Senhor. Se algo lhe acontecer, nossa nação entrará em colapso, alertou um ancião conservador. Não vale a pena correr o risco, nem mesmo por Shukaku. Chega de conversa. Eu vou. No entanto, antes de partir para Konoha, visitarei a terra para buscar reforços. Eles me acompanharão nas negociações. Konoha está ficando muito forte. O país da terra jamais permitirá que eles adquiram outra besta com cauda. Se os países do relâmpago e da água não estivessem tão distantes, também poderíamos buscar o apoio deles. Certamente eles enviariam reforços. O tom do Kazekage era resoluto. Sim, a terra certamente nos ajudará. Eles entendem o conceito de sobrevivência mútua, concordou outro ancião. Mas e se a Terra do Fogo conseguir convencer o país da Terra a se aliar contra nós? Perguntou um ancião preocupado. A Terra do Fogo já é mais forte do que nós. Se eles formarem uma aliança com o país da Terra, não teremos chance de resistir. Os benefícios de se aliar a Konoha podem superar os de se aliar a nós. Sua preocupação é infundada. A Terra jamais formaria uma aliança com Konoha. Se o fizessem, suas forças sofreriam perdas na guerra contra nós, ficando vulneráveis a Konoha no futuro. Eles não correriam esse risco. O Kazekage deu um sorriso de canto. Ele estava confiante em sua avaliação. Enquanto o país da Terra nos fortalecer e exercermos pressão suficiente sobre Konoha, nossas chances de reconquistar Shukaku aumentarão drasticamente, disse outro ancião, assentindo com a cabeça. Capítulo 212. Não há tempo a perder, estou a caminho da terra agora mesmo. Com essa declaração, o Kazekage partiu, deixando para trás a Terra do Vento em busca de reforços. Sua viagem transcorreu sem incidentes e logo ele chegou ao seu destino, sendo imediatamente recebido pelo Tsuchikage. Tsuchikage-sama, vim pedir sua ajuda, disse o Kazekage respeitosamente. Embora tivessem o mesmo status, ele sabia que ao pedir ajuda teria que se humilhar. Não perdeu tempo e foi direto ao ponto. Isso tem a ver com Shukaku, não é? Perguntou Tsuchikage. Não era segredo que Jiraiya havia capturado a besta de uma cauda. A notícia se espalhou por toda parte. Diante disso, não foi difícil para o Tsuchikage adivinhar o motivo da visita do Kazekage. Tsuchikage-sama, é exatamente por isso que estou aqui. O país do fogo tornou-se ganancioso. Eles se recusam a devolver Shukaku e claramente pretendem mantê-lo para si. Konoha já possui a besta com cauda mais forte, a 9 caudas, e sua força geral supera a nossa. Agora, eles têm até mesmo Jiraiya, um guerreiro de elite no mesmo nível dos Kage. Se eles conseguirem controlar Shukaku também, seu poder aumentará exponencialmente. Nesse ponto, nossas duas nações, ambas fazendo fronteira com o país do fogo, estarão em grave perigo. Estávamos dispostos a oferecer uma compensação para recuperar Shukaku, mas Jiraiya insiste que eu negocie pessoalmente com ele. Caso contrário, ele nem sequer considerará devolver a besta de uma cauda. Aquele homem está claramente tramando algo. Não tenho dúvidas de que a verdadeira intenção de Konoha é me atrair para lá sob falsos pretextos. É por isso que vim perguntar, Tsuchikage-sama, o senhor enviará reforços para me acompanhar até Konoha? O Kazekage apresentou seu pedido. O Tsuchikage franziu a testa. Kazekage-dono, o senhor compreende que entrar em Konoha é extremamente arriscado. Se eu enviar minhas forças de elite para escoltá-lo e as coisas correrem como o senhor teme, o país da terra sofrerá pesadas perdas. O Kazekage manteve a compostura. Entendo os perigos, Tsuchikage-sama. Mas neste momento, a única nação capaz de ajudar o país do vento é a sua. Ele percebeu que o Tsuchikage estava hesitante porque queria algo em troca. Então, o Kazekage ofereceu preventivamente. Se você estiver disposto a nos ajudar, estamos preparados para oferecer recursos em troca. Esperar apoio incondicional seria ingenuidade. Se a terra fosse enviar tropas, naturalmente esperaria alguma compensação. O Tsuchikage sorriu com desdém. Não precisa ficar rodeando o assunto, Kazekage. Seu país é conhecido por sua expertise na fabricação de venenos. Se estiver disposto a compartilhar suas fórmulas mais potentes, então atenderei ao seu pedido. Os venenos desenvolvidos pela Terra do Vento eram famosos por sua eficácia mortal, e o país da Terra os cobiçava há algum tempo. Agora que a oportunidade se apresentou, o Tsuchikage não perdeu tempo em deixar suas exigências claras. Ter acesso a esses venenos não só fortaleceria suas próprias forças, como também lhes proporcionaria uma maneira de neutralizá-los em caso de conflito futuro com a Terra do Vento. Se sua nação possuísse os antídotos, suas próprias forças seriam imunes, enquanto seus inimigos permaneceriam vulneráveis. As sobrancelhas do Kazekage se franziram ligeiramente. E quantas tropas você estaria disposto a enviar? A exigência do Tsuchikage era alta, mas, dadas as circunstâncias, o Kazekage não estava em posição de negociar. Se os reforços fossem suficientemente fortes, então a troca valeria a pena. Mas se o Tsuchikage enviasse apenas soldados comuns, o acordo não valeria a pena. O país do vento já tinha ninjas suficientes. O que eles precisavam eram forças capazes de pressionar Konoha. O Tsuchikage deu uma risadinha. Kazekage-dono, se aceitar minhas condições, enviarei nosso Jinchuriki perfeito, Roshi, junto com 5 Jounin de elite. Garanto-lhe que estou totalmente comprometido com isso. Os olhos do Kazekage brilharam. Esse nível de apoio era mais do que ele esperava. O país da terra não teve escolha a não ser intervir. Se ficassem de braços cruzados e permitissem que Konoha tomasse Shukaku, o próximo alvo inevitavelmente seriam eles. Ao enviar reforços, o Tsuchikage deixou sua posição clara. Ele não tinha intenção de permitir que Konoha se fortalecesse ainda mais. Roshi era um Jinchuriki perfeito, capaz de controlar todo o poder da 4 caudas, o que o tornava um lutador de nível Kage. Quanto aos 5 Jounin de elite, eles também eram uma força a ser reconhecida. O país da terra era conhecida por seu trabalho em equipe em batalha, e se esses Jounin trabalhassem juntos, eles poderiam até mesmo enfrentar um Kage. Isso não era um favor qualquer. O Tsuchikage estava, na prática, enviando 2 lutadores de nível Kage para ajudá-lo. Com isso, o Kazekage sentiu sua confiança aumentar. Isso também o fez perceber o quão mais forte era o país da terra em comparação com a Terra do Vento. Eles não apenas possuíam 2 Jinchuriki, mas ambos eram formidáveis. Tsuchikage-sama, assim que eu retornar à minha vila, providenciarei o envio de nossos melhores venenos, concordou o Kazekage sem hesitar. Pouco tempo depois, o Tsuchikage convocou Roshi e os 5 Jounin de elite, dando-lhes instruções sobre a missão.
Assim que o plano foi finalizado, o Kazekage liderou seus novos aliados de volta à Terra do Vento. Ao retornar, ele reuniu mais 4 Jounin de elite de suas próprias fileiras antes de partir em direção à Terra do Fogo, acompanhado pelos reforços do país da Terra. Uma jogada ousada. Não esperava que o Tsuchikage tivesse tanta coragem. Jiraiya sorriu de canto enquanto relaxava no escritório do Hokage. Não demorou muito para que os batedores de Konoha detectassem a força que se aproximava, e a notícia chegou rapidamente a Jiraiya. Ele esperava que o Kazekage buscasse ajuda do país da Terra, mas o que ele não havia previsto era o quanto de apoio o Tsuchikage forneceria. Eles até enviaram um Jinchuriki. Isso acabou sendo perfeito para Jiraiya. Originalmente, ele pretendia usar essa situação apenas para enfraquecer a Terra do Vento. Mas agora, o país da Terra praticamente se ofereceu também. Mesmo com a força dos reforços do Kazekage, Jiraiya não estava nem um pouco preocupado. Com ele próprio e as forças de Konoha, estava confiante de que poderiam aniquilá-los a todos. E se ele matasse Roshi e absorvesse o poder da Quatro Caudas, ele se tornaria ainda mais forte. Jiraiya inclinou-se para frente com a expressão escurecendo. Reúnam os melhores ninjas. Vamos levar essa luta para fora da vila? Não quero que Konoha seja pega no fogo cruzado. A batalha estava prestes a começar. Capítulo 213. A quantidade de reforços que o País da Terra enviou para o País do Vento superou em muitas expectativas de Jiraiya. Isso também deixou uma coisa muito clara. O País da Terra desconfiava profundamente da Terra do Fogo. O fato de o Kazekage ter trazido aliados tão poderosos consigo prova que as outras grandes nações nos veem como uma ameaça crescente. Se matarmos o Kazekage e aniquilarmos as forças de Vagakuri, o medo que eles têm de nós só aumentará. Há uma chance real de que formem uma aliança para derrubar o País do Fogo. Deveríamos reconsiderar nossa abordagem. Em vez de forçar um confronto, podemos negociar com o Kazekage e aproveitar esta oportunidade para extrair o máximo de recursos possível da Terra do Vento. Um enfraquecimento gradual de suas forças seria uma estratégia muito mais segura do que uma guerra total. Hiruzen Sarutobi não tinha nenhum desejo de provocar um conflito em larga escala com o País do Vento. Ao ver o Kazekage chegar com uma força tão poderosa, ele pensou que aquela era sua chance de persuadir Jiraiya. O que ele não percebeu foi que Jiraiya havia humilhado Akita Kazuno deliberadamente durante as negociações, encurralando Sunagakure e forçando-os a se voltarem contra Konoha. Agora que o Kazekage havia chegado com reforços substanciais, Jiraiya viu uma oportunidade, não apenas para lidar com Sunagakure, mas também para enfraquecer o País da Terra. Essa era uma oportunidade de ouro. Se ele conseguisse eliminar todos os reforços do Kazekage, tanto o País do Vento quanto o País da Terra sofreriam perdas devastadoras. Seu poderio militar ficaria severamente enfraquecido. Ao ouvir as palavras de Hiruzen, Jiraiya franziu ligeiramente a testa. Ele não esperava que o velho Hokage ainda estivesse hesitante naquele momento. E quanto ao resto de vocês? Ignorando Hiruzen, Jiraiya voltou-se para os chefes dos principais clãs de Konoha, que vinham chegando constantemente ao escritório do Hokage. Se ele quisesse aniquilar completamente as forças do Kazekage, precisaria do apoio total dos clãs de Konoha. Se eles não estivessem dispostos a lutar, seria quase impossível eliminar todos os combatentes inimigos. Afinal, seus oponentes não eram fracos. O próprio Kazekage era um lutador de nível Kage. Ele era acompanhado pelo Jinchuriki perfeito, Roshi, quase 10 Jounin de elite, uma força de guarda pessoal e cerca de uma centena de ninjas altamente treinados. O Kazekage sabia muito bem que o convite de Jiraiya para Konoha não era um gesto de boa vontade, mas sim uma armadilha. Antecipando uma traição, ele trouxera consigo uma proteção formidável. Embora essa força não fosse suficiente para ameaçar a vida de Jiraiya, eliminá-los completamente ainda seria um desafio. Não se tratava de derrotá-los, mas sim de garantir que nenhum deles escapasse. O clã Hyuga está com você, Jiraiya-sama. Chegou a hora de expandirmos nosso território. Meu clã e eu aguardamos suas ordens. O chefe do clã Hyuga foi o primeiro a se apresentar. Conhecidos por sua abordagem cuidadosa e calculista, os Hyuga tinham plena consciência de que o futuro de Konoha estava nas mãos de Jiraiya. Aliar-se a ele agora garantiria a posição de seu clã na nova ordem da vila. Jiraiya havia assumido o controle total de Konoha recentemente. Ele ainda não havia estabelecido um círculo íntimo leal. Este era o momento perfeito para os principais clãs jurarem lealdade e se consolidarem como seus aliados de confiança. O clã Nara também seguirá o seu exemplo, disse o chefe do clã Nara. Assim que os Nara deixaram clara sua posição, os clãs Akimishi e Yamanaka seguiram o exemplo sem hesitar. Esses 3 clãs sempre estiveram unidos e tinham uma regra simples: apoiar quem quer que ocupasse o cargo de Hokage. E naquele momento esse era Jiraiya. Após a fala dos clãs principais, os clãs menores não tiveram escolha senão segui-los. Mesmo que alguns tivessem reservas, guardaram suas preocupações para si. Qualquer ninja com um mínimo de inteligência conseguia perceber que Jiraiya era o futuro de Konoha. Se quisessem prosperar na vila, precisavam estar ao lado dele. Hiruzen Sarutobi soltou um suspiro silencioso enquanto observava a sala se unir em torno de Jiraiya. A maré tinha virado. Agora nada mais podia deter as ambições de Jiraiya. Naquele momento, Hiruzen tomou sua decisão. Se Jiraiya falhasse, Konoha estaria condenada. Mas se ele tivesse sucesso, Konoha alcançaria patamares sem precedentes. Como não havia mais volta, Hiruzen faria tudo ao seu alcance para ajudar Jiraiya a alcançar seu objetivo. Então vamos encontrar o Kazekage, disse Jiraiya, satisfeito com o apoio unânime deles. Em instantes, os ninjas de elite de Konoha estavam reunidos, e até mesmo as forças Anbu da vila se juntaram a eles. Assim que Jiraiya estava prestes a liderar suas tropas para fora da vila, eu também vou. Uma voz firme ressoou. Uzumaki Mito, acompanhada por membros do clã Senju, deu um passo à frente. Jiraiya piscou, surpreso. Ele não esperava que ela aparecesse. Nos últimos dias, Jiraiya esteve morando no complexo do clã Senju, passando a maior parte do tempo treinando com Tsunade. Durante seus raros momentos de lazer, ele conversava com Uzumaki Mito sobre sua visão de um mundo ninja unificado. Para sua surpresa, Mito apoiou totalmente a ideia.
Após a destruição de Uzushogakure, ela percebeu que o sonho de Hashirama Senju de um mundo ninja pacífico e multinacional era falho. Enquanto o mundo estivesse dividido em nações separadas, a guerra seria sempre inevitável. Os recursos eram finitos. E quando um país ficava sem recursos, inevitavelmente recorria à guerra para reivindicar o que precisava. Uzushogakure foi dizimada exatamente por esse motivo. Muitas nações desejavam suas técnicas de selamento. Se um mundo ninja unificado pudesse ser alcançado, o ciclo interminável de guerras finalmente poderia ser quebrado. Agora, vendo a força das tropas que o Kazekage havia trazido consigo, Mito decidiu emprestar seu poder à causa de Jiraiya. Você não pode. A voz de Hiruzen era firme. Você não está em condições de lutar. Se algo acontecer e a Kyuubi se libertar, as consequências serão desastrosas. O corpo de Mito era velho e frágil. O selo que mantinha a Kyuubi sob controle vinha enfraquecendo há algum tempo. Se ela se esforçasse demais na batalha, corria um risco muito real de a fera se libertar. Você se preocupa demais, Hiruzen. A voz de Mito era calma e firme. Conheço meu próprio corpo melhor do que ninguém. Eu não estaria aqui se não tivesse certeza de que ainda posso ser útil à aldeia. Capítulo 214. Se você tem tanta confiança assim, venha conosco. Jiraiya assentiu com a cabeça em concordância. As preocupações de Hiruzen Sarutobi não eram infundadas. Se a raposa de 9 caudas se libertasse do selo, sem dúvida causaria um grande problema para eles. No entanto, ver a confiança inabalável de Uzumaki Mito aliviou as preocupações de Jiraiya. Afinal, ter mais uma aliada poderosa ao seu lado significava diminuir as chances de fracasso. Tem certeza de que isso não será um problema? Sarutobi ainda parecia hesitante. Eu ainda posso lutar. Assim que esta batalha terminar, meu corpo não será mais capaz de selar a raposa de 9 caudas, respondeu Mito friamente. Mas ainda não encontramos um novo receptáculo. Se seu corpo não aguentar depois da guerra, o que acontecerá com a raposa de 9 caudas? A voz de Sarutobi se elevou em urgência. Não precisa se preocupar com isso, Lord Hokage. Quando eu morrer, a raposa de 9 caudas será selada dentro de Jiraiya-sama, respondeu Mito. Sarutobi se virou para Jiraiya franzindo a testa. Você já tem Shukaku selado dentro de si. Será que consegue mesmo lidar com a raposa de 9 caudas além disso? Como Jiraiya conseguia usar a liberação magnética, Sarutobi presumiu que ele havia selado o Shukaku dentro de si usando as técnicas que Mito lhe ensinou. Mas agora, ao ouvir que Mito planejava selar a raposa de 9 caudas também em Jiraiya, Sarutobi não pôde deixar de se alarmar. Meu corpo aguenta. Mesmo se eu selasse todas as bestas com cauda dentro de mim, eu ainda ficaria bem. Você não precisa se preocupar, respondeu Jiraiya simplesmente. Diferentemente de um Jinchuriki comum, ele não precisava suprimir as bestas com cauda. Em vez disso, absorvia diretamente o poder delas. Não havia risco de uma besta enlouquecer dentro dele. Esta batalha marca o início da ascensão da nossa aldeia ao poder. Nós venceremos. O fracasso não é uma opção. Jiraiya elevou a voz enquanto liderava as forças de Konoha para fora da vila. Pensar que o próprio Hokage viria com uma recepção tão grandiosa. Devo dizer que estou verdadeiramente honrado. O Kazekage cumprimentou Jiraiya com um sorriso ao se encontrarem no campo de batalha, embora seus olhos permanecessem cautelosos. Ele estava claramente tenso. Não fazia sentido as forças de Konoha deixarem sua vila apenas para encontrá-lo no meio do caminho. Afinal, Tsunagakure estava em desvantagem nesta guerra. Konoha poderia simplesmente ter permanecido onde estava e esperado que ele viesse até eles. A única razão pela qual eles se manifestariam dessa forma seria se tivessem a intenção de fazer alguma coisa. Kazekage Dono, eu convidei para Konoha para negociações. E no entanto, você chegou com as forças de Wagakure. O que exatamente você está planejando? Perguntou Jiraiya, em tom ríspido. Jiraiya-sama, não me entenda mal. Nós apenas encontramos o Kazekage por acaso, durante nossa jornada. Não viemos juntos. Quem falou foi um ninja de Wagakure e ninguém menos que Hoshi. Ele sorriu. Jiraiya-sama, você matou o Anzo da Salamandra e abalou todo o mundo ninja. Eu vim aqui apenas para vê-lo com meus próprios olhos. Jiraiya o ignorou e voltou-se para o Kazekage. Vamos direto ao ponto. Como você planeja negociar com Shukaku? Se dependesse de mim, eu começaria estipulando um preço. Mas essa não é uma decisão que cabe a mim. Primeiro, vocês precisam propor termos que nos satisfaçam, respondeu Kazekage, ainda sorrindo. Ele já havia percebido que Jiraiya não tinha intenção de deixá-los entrar em Konoha. Jiraiya não hesitou. Então serei direto. Se você quer Shukaku de volta, entregue todas as terras que fazem fronteira com o País do Fogo. O sorriso do Kazekage desapareceu instantaneamente. Vocês não pretendem devolver Shukaku, não é? Disse ele friamente. Konoha já é poderosa, e agora vocês querem reivindicar outra besta com cauda? Podemos concordar com isso, mas as outras grandes nações não permitirão. Ele esperava que Konoha dificultasse as coisas, mas essa exigência deixou claro. Eles não tinham intenção de negociar de boa fé. Jiraiya, a força de Konoha é inegável, mas isso é demais, interrompeu Hoshi. A divisão das bestas com cauda foi decidida há muito tempo por nossos antecessores. O acordo já está em vigor. Você realmente pretende rasgar esse tratado? Isso é entre Konoha e Tsunagakure. E Wagakure não tem nada a ver com isso, retrucou Jiraiya. Saiam da Terra do Fogo agora, ou serão considerados invasores. Os olhos de Hoshi se estreitaram. Você realmente vai levar isso ao limite? A expressão de Jiraiya escureceu. Foram os seus que cruzaram a linha primeiro. Vocês enviaram seus Jinchuriki para me assassinar. É hora de acertarmos as contas. No instante em que terminou de falar, uma aura assassina emanou de Jiraiya, que formou um Rasengan na palma da mão. Sem aviso, ele desapareceu de vista, reaparecendo atrás de 5 Jounin de elite de Wagakure. Ele atacou. Um grito agudo ecoou pelo campo de batalha. O Rasengan atravessou um dos Jounin de Iva, despedaçando seu corpo em um instante. Bastou um instante, Jiraiya já havia derrotado o ninja inimigo de elite. Jiraiya, vou te despedaçar, rugiu Hoshi furioso. Antes mesmo da batalha começar, a estratégia cuidadosamente elaborada já havia começado a ruir. O plano original deles era claro. Jiraiya enfrentaria Hoshi.
Sarutobi lutaria contra o Kazekage. Uzumaki Mito se concentraria em eliminar os Jounin de elite de Wagakure. Os ninjas restantes de Konoha cuidariam do resto. Então vamos ver quem destrói quem primeiro. Jiraiya sorriu de canto enquanto conjurava um Rasengan gigantesco e avançava diretamente contra Roshi. Roshi não era um oponente comum. Como Jinchuriki da 4 caudas, ele possuía o poderoso Kekkei Genkai Liberação de Lava. Sua força rivalizava facilmente com a de um Kage e, além disso, ele havia alcançado a sincronização perfeita com sua besta com cauda. Em outras palavras, ele representava uma ameaça séria. Capítulo 215. Boom! Explosões ecoavam continuamente enquanto Jiraiya e o Jinchuriki da 4 caudas se enfrentavam dezenas de vezes em meros instantes. A essa altura, o corpo de Roshi estava envolto em uma espessa camada do manto da besta com cauda. A expressão de Jiraiya ficou ainda mais séria após uma breve troca de palavras. Não havia dúvidas, Roshi era um Jinchuriki perfeito. Sua habilidade de extrair o poder da besta superava em muito a do Bunpuku de Tsunagakure. Jiraiya, este é o nosso primeiro e último encontro. Eu vou te matar e reivindicar a glória que me pertence, rosnou Roshi, sua voz baixa e ameaçadora. Sem hesitar, ele começou a se transformar completamente em sua besta com cauda. Ele sabia que sem uma transformação completa, não tinha a menor chance contra Jiraiya. Enquanto o corpo de Roshi se expandia rapidamente na forma de um macaco gigantesco, Jiraiya bateu palmas, entrando instantaneamente no modo sábio. Super Odama Rasengan. Jiraiya estendeu a mão direita para frente, formando um Rasengan enorme, crepitando com relâmpagos violentos. A técnica avançou com velocidade aterradora, atingindo o corpo maciço de Roshi antes de detonar. Uma onda de eletricidade percorreu o corpo do Jinchuriki, queimando sua carne e deixando marcas negras. Maldito pirralho. Enfurecido pela dor, Roshi soltou um rugido ensurdecedor. Atrás dele, 4 caudas enormes chicotearam como serpentes, avançando em direção a Jiraiya com força suficiente para destruir montanhas. Jiraiya-sama, cuidado. Jiraiya-sama, deixe-nos lidar com ele primeiro. Vamos desgastá-lo, depois você poderá acabar com ele. Vários Jounin de elite de Konoha avançaram, ansiosos para ajudar Jiraiya na luta contra 4 caudas totalmente transformada. Apesar do medo, eles reconheceram que aquela era a melhor chance de provar sua lealdade. Enfrentar um Jinchuriki em plena transformação era, sem dúvida, uma empreitada que colocava a vida em risco, mas as recompensas por tamanha bravura eram igualmente grandiosas. Fiquem para trás. Eu cuido dele sozinho, ordenou Jiraiya com tom firme. Concentrem-se em derrotar os outros ninjas de Tsunagakure. A transformação completa de Roshi o tornou perigoso demais para um Jounin enfrentar. Se o atacassem de forma imprudente, seriam massacrados em um instante. Jiraiya não tinha a menor intenção de deixar isso acontecer. Um estrondo ensurdecedor ecoou no ar quando as enormes caudas de Roshi se moveram para baixo, gerando uma poderosa rajada de vento que lançou destroços pelos ares. Em um instante, a força do ataque reduziu o chão a escombros. Jiraiya não tentou bloquear o ataque de frente, sua figura cintilou, desaparecendo de vista. Boom! Um estrondo ensurdecedor se seguiu quando as caudas atingiram o local onde Jiraiya estivera, abrindo sulcos profundos na terra. O terreno ao redor cedeu devido à força do impacto. Maldito pirralho! Você só sabe correr! Gritou Roshi frustrado. Em vez de perseguir Jiraiya, ele voltou sua atenção para os ninjas de Konoha que estavam por perto. Suas enormes caudas avançaram em direção a eles, forçando Jiraiya a agir. Lâmina de chama relâmpago, ataques consecutivos. Jiraiya não ia deixar seus companheiros serem massacrados. Num instante, ele desembainhou sua espada de chamas relâmpago e desferiu uma série de golpes. Faíscas de relâmpago e brasas dançavam no ar enquanto ondas de energia cortavam as caudas oscilantes de Roshi. Os apêndices decepados caíram no chão com um baque surdo. Argue! Roshi gritou de dor. Você não passa de um macaco grande e burro. Se tiver coragem, vem atrás de mim. Jiraiya provocou antes de disparar em alta velocidade. Lutar contra 4 caudas ali causaria baixas desnecessárias. Ele precisava transferir a batalha para outro lugar. Cego de raiva após levar golpe após golpe, Roshi partiu em perseguição sem hesitar. Enquanto perseguia Jiraiya, uma esfera de chakra denso começou a se formar em sua boca. Ele estava preparando uma Bijudama. Os sentidos de Jiraiya formigaram quando ele sentiu a pressão avassaladora se acumulando atrás dele. Um grito ensurdecedor rasgou o ar quando a Bijudama foi lançada. Jiraiya girou em pleno movimento, canalizando chakra de relâmpago e fogo em sua lâmina de chamas relâmpago. Sua arma irradiava uma energia devastadora. Com um único golpe, um arco de energia brilhante cortou a Bijudama que se aproximava, dividindo-a em duas. Boom! As metades separadas detonaram no ar, envolvendo o campo de batalha em uma explosão massiva. A onda de choque lançou o corpo colossal de Roshi para trás. Ele caiu no chão, fazendo a própria terra tremer. Caramba! Dentro da consciência de Roshi, a 4 caudas, Sengoku, falou com ele. Precisamos levar essa luta a sério. Aquele pirralho é muito mais perigoso do que eu imaginava. Se continuarmos a recuar, só sofreremos perdas maiores. Roshi rangeu os dentes. Você tem medo dele? Sengoku zombou. Não tenho medo, simplesmente reconheço o perigo quando o vejo. Nem mesmo o Tsuchikage jamais me deu essa sensação. Estou lhe dizendo, esse pirralho sabe de algo. Ele selou Shukaku sozinho uma vez. Ele pode ter uma técnica específica para lidar com nós, bestas com cauda. A expressão de Roshi escureceu. Se for esse o caso, não devemos perder tempo, disse ele. Sem hesitar. Vamos matá-lo agora. Com um rugido furioso, Roshi bateu as mãos no chão. A terra sob seus pés rachou e se estilhaçou quando o magma incandescente rompeu das fissuras, formando uma série de geysers de lava. O ar ficou denso com calor abrasador, quente o suficiente para derreter tudo em seu caminho. Determinado, Roshi resolveu acabar com Jiraiya antes que o Sannin pudesse usar qualquer truque que tivesse na manga. Capítulo 216.
A lava escaldante avançou em direção a Jiraiya em uma onda torrencial. Ao mesmo tempo, Roshi canalizou uma imensa quantidade de chakra no solo sob seus pés. Num instante, montes de terra carmesim surgiram ao seu redor, cada um pulsando com uma densidade avassaladora de chakra. Eles se comprimiram e se acumularam a uma velocidade alarmante antes de irromperem repentinamente, expelindo outra torrente de rocha derretida. Jiraiya estreitou os olhos para a lava que se aproximava. Essa era uma das técnicas ofensivas características de Roshi, um ataque implacável e agressivo. Na história original, até mesmo a Oito Caudas sofreu ferimentos ao enfrentar esse jutsu de frente. Com um rugido, Jiraiya rapidamente formou selos de mão, seu corpo irradiando uma intensa onda de chakra. Essa energia se condensou rapidamente, tomando a forma de uma enorme divindade guardiã, uma mão empunhando um bastão dourado, a outra segurando um guarda-sol cerimonial. Seus olhos brilhavam com fúria justa. Este era um jutsu que Jiraiya havia desenvolvido por conta própria, embora fosse claramente inspirado no Susanoo do clã Uchiha. A forma do general divino guardião, no entanto, foi baseada nas divindades guardiãs do mundo anterior de Jiraiya, figuras da tradição taoísta. A figura imponente ergueu seu guarda-sol, protegendo Jiraiya da lava impetuosa. A rocha derretida se chocou contra ele, mas nenhuma gota sequer conseguiu atravessá-lo. Que tipo de jutsu é esse? Roshi encarou a figura colossal, sua expressão mudando de choque para confusão. Parece semelhante ao Susanoo descrito nos textos antigos do clã Uchiha. Mas por que Jiraiya-sama consegue usá-lo? Isso não pode ser o Susanoo. Ativar o Susanoo requer o terceiro estágio do Sharingan. É o poder supremo do clã Uchiha. Jiraiya-sama nem sequer possui um Sharingan. Além disso, após a morte daquele homem, nenhum Uchiha conseguiu despertar o Susanoo novamente. E observando a técnica de Jiraiya-sama, ela não corresponde completamente às descrições nos registros. Incrível! Ele está bloqueando um ataque desse nível com facilidade. Os figurões de Konoha observaram em silêncio atônito antes de começarem a murmurar especulações. Este deve ser um jutsu original desenvolvido pelo próprio Jiraiya-sama. Não há registro de tal técnica nos arquivos da vila. Jiraiya-sama é realmente um gênio. Sua capacidade de criar continuamente novos jutsus poderosos é um trunfo incrível para Konoha. Um Jounin de elite idoso deu uma risadinha de admiração. Quanto mais forte Jiraiya ficava, mais forte Konoha se tornava. Quanto mais jutsus ele criava, mais seus ninjas podiam aprender e dominar. Com ele liderando a vila, o futuro de Konoha certamente será brilhante. Uzumaki Mito pensou consigo mesma, com o corpo envolto em uma camada de chakra enquanto enfrentava 3 Jounin de elite da Terra. Devido à sua necessidade de manter a raposa de 9 caudas sob controle, ela tinha que lutar com cautela, concentrando-se em conter seus oponentes em vez de derrotá-los completamente. Enquanto isso, o Kazekage, em combate com Sarutobi Hiruzen, também havia notado o jutsu de Jiraiya. Sua expressão se tornou sombria. Por quê? Porque um gênio como esse não é do nosso país. Porque nossa terra nunca produziu alguém de tal calibre. A frustração queimava em seu coração enquanto ele erguia as mãos, lançando uma onda avassaladora de areia de ferro para o céu. A massa se condensou em uma formação de pontas afiadas como navalhas antes de se lançar em direção a Hiruzen com intenções letais. Hiruzen, empunhando seu bastão adamantino, girou em um amplo arco. As pontas de ferro se estilhaçaram com o impacto, reduzindo-se a pó inofensivo. Embora frequentemente enfrentasse dificuldades contra o formidável Sarutobi, o Kazekage ainda era uma força a ser reconhecida. Entre as 5 grandes nações, no entanto, o Kazekage era frequentemente considerado o mais fraco dos 5 Kage. Apesar de o terceiro Kazekage ser aclamado como o mais forte da história de sua vila, ele se viu completamente subjugado em sua batalha contra Hiruzen. Dito isso, matá-lo de vez não seria fácil. Camadas e mais camadas de defesas de areia de ferro cercavam o Kazekage. Romper todas elas seria uma façanha quase impossível. E se não conseguissem penetrar suas defesas, desferir-lhe um golpe fatal estava fora de questão. Se já estamos em combate aqui hoje, então a guerra com a Terra e a Terra do Vento é inevitável. Para minimizar o fardo das batalhas vindouras, precisamos eliminar o Kazekage agora. Ema, temos que dar tudo de nós. Hiruzen falou com seu convocado em tom solene. Se a guerra fosse inevitável, a melhor estratégia seria enfraquecer os inimigos antecipadamente. Eliminar o Kazekage seria a melhor maneira de fazer isso. Eu entendo. Ema respondeu com voz grave. Com isso, os dois entraram em confronto com o Kazekage mais uma vez. O guarda-sol do general divino guardião continuou a bloquear as ondas implacáveis de lava enquanto Jiraiya avançava, sua imponente invocação espelhando seus passos. À medida que avançavam, o cetro dourado da divindade caiu subitamente, espatifando-se contra a terra. O impacto achatou instantaneamente os montes de lava que subiam, impedindo-os de expelir mais rocha derretida. Droga! Que tipo de técnica é essa? Seu poder é absurdo. Roshi rangeu os dentes de frustração ao ver seus ataques serem neutralizados sem esforço. Deixe comigo. Se eu assumir o controle, nossa eficiência de chakra melhorará e ficaremos muito mais fortes. Uma voz ecoou na mente de Roshi. Era Sengoku, o 4 caudas. Reconhecendo que Roshi sozinho não seria capaz de derrotar Jiraiya, a besta com cauda decidiu intervir diretamente. Num instante, Roshi carregou uma Bijudama, lançando a devastadora esfera de chakra diretamente contra Jiraiya. O general divino guardião não hesitou. Com um único golpe esmagador de seu bastão dourado, o Bijudama foi obliterado no ar. A explosão resultante enviou ondas de choque que se propagaram pelo campo de batalha, envolvendo o general da divindade guardiã em fumaça e chamas. Mas quando a poeira baixou, o guerreiro divino ainda permanecia firme, nem um único passo havia sido desviado. É uma defesa. É ainda mais forte do que o Susanoo descrito nos registros. Isso não é necessariamente verdade. Nenhum de nós jamais testemunhou um Susanoo de verdade em ação. De acordo com relatos históricos, o Susanoo é considerado um poder divino, algo muito além do alcance de um ninja comum. Mesmo sem comparar com o Susanoo, duvido que o clã Uchiha consiga criar uma técnica mais poderosa do que a que Jiraiya-sama acabou de demonstrar. Ao verem Jiraiya resistir a uma Bijudama com tanta facilidade, os ninjas de Konoha ficaram ainda mais impressionados. Naquele momento, Jiraiya se sentia menos como um ninja e mais como um deus aos olhos deles.
Seu tolo, eu não tinha planejado destruir a terra tão cedo, mas já que você caminhou direto para sua própria sepultura, vou tirar sua vida aqui e agora. A voz de Jiraiya era gélida. O general divino guardião ergueu seu bastão colossal, seu imenso poder pulsando enquanto ele abaixava a arma sobre Roshi, imparável, inflexível e absoluto. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!